O seminário está comemorando o seu 15º aniversário, com cada vez mais público, comprovando assim o seu sucesso e a confiança que as pessoas depositam neste evento. A realização do seminário também demonstra que a temática da privacidade e da proteção de dados não se esgota facilmente, tendo sempre diversas nuances e novidades que merecem debate. O seminário já foi palco de muitas publicações, discussões, iniciativas e construções que inspiraram o desenvolvimento de políticas e normas. E é isso que esperamos que ele continue sendo um espaço de conexões, de acompanhamento, de amadurecimento do discurso, do diálogo aberto, diverso e multissetorial e de multiplicação de informações e conhecimentos. A internet, desde que apareceu no Brasil, por volta de 90, 91, tem efeitos colaterais, tem efeitos positivos muito importantes, mas tem efeitos colaterais importantes também, que é, digamos, acesso a dados em excesso, a necessidade de se protegerem os dados de usuários. Então o Comitê Gestor desde o começo notou essa característica e o Seminário de Privacidade é de alguma forma a materialização da ideia de tentar proteger dados de usuário e conscientizar as pessoas de riscos que eles correm ao usar a internet de uma forma, digamos, menos cuidadosa. O CG publicou em 2009 um decálogo, que é um decálogo de princípios, que eu acho muito importante e continua válido completamente na internet, e um dos princípios, evidentemente, reza que deve-se proteger a privacidade. Nesse sentido, então, começou o seminário, que já tem 15 anos agora. Esse seminário gerou impulso para que o Marco Civil fosse montado também, que o Marco Civil é uma espécie de consequência do decálogo inicial do CGI, e uma segunda perna que seria também importante, veio um pouco depois, foi a LGPD. Então, essa dupla Marco Civil e LGPD gera, digamos, um conjunto virtuoso para proteger os usuários na internet. Com 15 anos já de existência do seminário, ele foi ficando cada vez mais rico, cada vez mais multissetorial, cada vez mais pessoas de diversas áreas, setores e instituições participam disso. E, como eu falei, a LGPD vem nesse sentido, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vem nesse sentido, e isso indica que cada vez mais temos que ficar atentos às consequências, não só as boas consequências do uso da internet, de informação disponível, de disseminação para todo mundo, mas também as consequências de riscos que ela traz, como, por exemplo, um excesso de exposição. Os brasileiros são, em geral, muito menos propensos a se proteger nessa área do que outros países, outras etnias. Os europeus são muito mais resistentes em colocar dados públicos. Nós somos muito mais abertos nisso, o que é bom, que indica uma certa despreocupação com isso, mas não é bom que a gente descure dessa proteção. Então, acredito que existe aí, como falei, uma aliança virtuosa entre o que o CG propõe, ações como a da NPD, do Marco Civil, da LGPD e conscientização dos usuários. Estabelecer uma cultura de proteção de dados e privacidade não é um trabalho fácil, até porque as pessoas precisam entender o que se protege quando se protege dados pessoais e qual é a relevância disso para o dia a dia das pessoas. Nesse ponto, é importante entender que o seminário ele começa muito antes da Lei Geral de Proteção de Dados. Então esse é um seminário que começa sem esse ponto focal de uma lei para chamar de sua, que enderece diretamente o tema de proteção de dados pessoais. E isso permitiu que, ao longo desses 15 anos, o seminário servisse como um ponto de encontro de pessoas que entendiam como a proteção da privacidade e dos dados pessoais se espalhava por uma proteção que olhava tanto para direitos fundamentais na Constituição, direitos da personalidade que cada um de nós temos, e também direitos do consumidor, olhando para o Código de Defesa do Consumidor. Então, por um ponto de vista jurídico, o Seminário de Privacidade e Proteção de Dados, por vir antes da LGPD, ele é um seminário que acompanha a verdadeira construção do que significa a proteção da privacidade e a proteção dos dados pessoais no Brasil.
Me parece que o Brasil hoje tem uma grande clareza quanto à importância do ambiente digital, tanto para a realização de direitos fundamentais, para o exercício da democracia, mas também para o desenvolvimento econômico, para o estímulo à inovação. E me parece que a gente se encontra num momento muito estratégico de buscar compreender esse ambiente em toda a sua complexidade, com todos os diferentes atores. E, de fato, a discussão de privacidade e proteção de dados é uma chave para a compreensão desse ambiente, porque os diferentes modelos de negócio que a gente vê na internet são baseados no tratamento de dados pessoais. Os dados pessoais representam um insumo importante para o desenvolvimento econômico, para os modelos de negócio, e, ao mesmo tempo, os dados pessoais são uma projeção da personalidade humana e, portanto, são protegidos por direitos fundamentais. E me parece que o Seminário de Privacidade e Proteção de Dados, há muitos anos já vem cumprindo o papel de aglutinar os diferentes atores públicos, privados, a sociedade civil, do setor acadêmico, em torno dessa pauta digital, com essa lente específica da privacidade e da proteção de dados pessoais, permitindo que a gente avance na compreensão dos temas, que a gente alcance consensos, trazendo subsídios relevantes para a atuação do poder público, também do Congresso Nacional, e para a mobilização desses diferentes atores que compõem diferentes setores interessados nessa temática. Então, para mim tem sido uma grande alegria acompanhar o seminário já há vários anos, seja como audiência, seja como participante, seja também auxiliando ali na definição dos temas, né, no comitê científico, e me parece que é um espaço que de fato se reveste de grande importância no cenário nacional, indo até um pouco além da privacidade e da proteção de dados pessoais, abarcando temas emergentes ali na fronteira regulatória. Este ano, o Seminário de Privacidade e Proteção aos Dados Pessoais completa 15 anos. Desde a sua criação, o NIC e o CGIBR se comprometeram a fomentar esse evento de forma multissetorial, reunindo especialistas, autoridades, empresas, acadêmicos e sociedade civil para discutir os desafios e as melhores formas de proteção à privacidade na era digital. Eu posso dizer que, para mim, um dos mais importantes resultados do seminário é ter, desde o começo, buscado promover a conscientização contra a importância dos dados pessoais e da proteção deles. No começo, o tema não era visto como importante. Então, o trabalho do NIC e do CGIBR, por meio dessas edições do seminário, foram fundamentais. Ao longo desses anos, o seminário ajudou a construir conhecimento, fomentar políticas públicas e ampliar a conscientização sobre o valor da nossa privacidade. Então, nesse momento, só posso dar os parabéns ao NIC e ao CGIBR e a todos que fizeram e fazem parte dessa história. O livro se chama Plantando Sementes, o papel e a importância do Seminário de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais como um policy space. O que é essa expressão em inglês? É um espaço de diálogo, de formulação de políticas públicas. O principal achado desse livro é a importância de que, antes de um debate bastante intenso sobre o que viria a ser uma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a gente tivesse o seminário como uma plataforma de ideias. E aí essas ideias elas acabaram sendo germinadas, sementes foram plantadas e até hoje a gente colhe os frutos dessas sementes. Não apenas a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas, por exemplo, uma coisa muito concreta, foi instalado o Conselho Nacional de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, que é multissetorial, tem uma correlação com o próprio ambiente do Comitê Gestor da Internet e se espera que agora no futuro, inclusive, o Brasil ele possa aderir à Convenção 108 de Proteção de Dados Pessoais, o instrumento de tratado de direito internacional mais importante sobre privacidade e proteção de dados pessoais. E difícil cada vez mais achar políticas públicas que sejam inclusivas no seu processo de elaboração e não apenas na sua execução. E o seminário talvez ele seja esse laboratório para que a gente possa não apenas olhar para o passado, discutir o presente, mas imaginar um futuro melhor de prosperidade para o país e que políticas públicas baseadas em dados e em evidências é o que a gente necessita para um país melhor.
A maior contribuição do Seminário de Proteção de Dados e a privacidade foi justamente trazer essa discussão de conceitos mínimos que tanto na questão jurídica quanto na questão técnica, convergindo com tecnologia e proteção jurídica na elaboração de regras claras. Aquilo que efetivamente seria viável, né, que seria possível, mas também aquilo que seria necessário. O seminário, ele nasce com uma vocação do diálogo aberto. Diálogo aberto entre todas as partes interessadas, seja o setor privado, que muitas vezes utiliza os dados no seu modelo de negócio, mas trazendo para a comunidade quais são esses elementos chaves que são importantes também, né? A própria Constituição Federal protege a iniciativa privada e esse desenvolvimento econômico do país, e ao mesmo tempo trazendo as outras vozes, a sociedade civil, a comunidade técnica e o próprio governo, no papel também de tomador de decisão, né, na proteção de dados. Então, ao trazer todas essas partes, é justamente quando o seminário pode propiciar novas regulações que sejam muito mais robustas e efetivas. Não é simplesmente uma lei que chegou impondo algo que não é execuível ou que tem um impacto negativo. Também a comunidade técnica podendo mostrar quais são os elementos possíveis para eventualmente atingir aquele objetivo e aquela proteção que é necessária. Sem o público, sem essa interface, sem a multiplicação e o retorno que é dado, o seminário não teria sido construído sozinho, né? Então essa construção coletiva de muitas pessoas, muitas mãos é fundamental, e garantindo que todas essas vozes afetadas, né, todas as partes afetadas estejam presentes e representadas no debate. Com relação ao início do Seminário de Proteção de Dados e a Privacidade, é importante relembrar os idealizadores dessa ideia e o momento que surgiu dessa necessidade de um evento que trouxesse e ampliasse o debate sobre a proteção de dados no Brasil. Em primeiro lugar, há 15 anos atrás, até um pouco mais, havia uma discussão já no Legislativo com relação à regulação da internet, que porventura se tornou o Marco Civil da Internet aprovado, promulgado em 2014. Já no Marco Civil e nas primeiras discussões do Marco Civil da Internet, o tema da proteção de dados se tornou um dos pilares. Mas tão forte, e a necessidade de uma discussão ainda maior e de uma legislação específica levou ao governo federal a pensar no anteprojeto, ou seja, de uma lei geral de proteção de dados, inspirado nas discussões que já vinham da Europa, mas sobretudo personificado na pessoa do professor Danilo Doneda, que foi um dos pioneiros na discussão de proteção de dados aqui no Brasil, que vinha de um doutorado na Itália, que teve a participação dessa experiência internacional e ocupava um cargo no Ministério da Justiça, então encarregado da elaboração desse anteprojeto de lei de proteção de dados. E o Danilo Doneda é um dos pioneiros fundamentais para o sucesso, marcadamente, desse seminário ao longo de 15 anos. O saudoso Danilo Doneda não pode deixar de ser lembrado nesse momento de celebração. A gente percebe que com o desenvolvimento de tecnologias, como por exemplo a inteligência artificial, existe um grande debate, uma grande preocupação em relação à proteção da privacidade e dos dados pessoais.
a gente ainda não sabe muito bem o caminho regulatório que vai ser tomado no nosso país no que diz respeito à inteligência artificial, por exemplo. Nós temos hoje um projeto de lei em andamento na Câmara dos Deputados que trata da regulação da inteligência artificial, que traz princípios que são muito semelhantes aos princípios trazidos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas, ao mesmo tempo, a gente tem aí toda uma questão em torno da tecnologia que ainda não é muito bem avaliada ou compreendida. Então, eu acho que o papel do seminário, né, e das próximas edições do seminário vai ser justamente identificar como essas tecnologias emergentes, e aí eu estou falando da inteligência artificial mais especificamente, podem, de alguma forma, ou tutelar, né, a privacidade, a proteção de dados pessoais, ou seja, sejam instrumentos que permitam o desenvolvimento e a proteção desses direitos fundamentais, e como também avaliar os impactos e os riscos que essa inteligência artificial traz eventualmente para esses direitos. E aí é uma questão da gente analisar de fato como esse equilíbrio pode ser alcançado. Então o seminário tem esse papel muito importante de fazer uma investigação de como as tecnologias emergentes podem impactar esses direitos fundamentais. É uma forma da gente pensar em como os direitos humanos podem ser protegidos frente a essas tecnologias. Eu trabalhei na equipe de assessoria do CGI de 2014 a 2019. Eu já tinha um chão percorrido na construção do seminário de privacidade, o que faz com que essa vivência, essa experiência tenha sido muito rica pelo momento e pelo contexto em que isso aconteceu. Na Europa, as discussões sobre a adoção do GDPR estavam fervilhando. No Brasil, estava ganhando cada vez mais ímpeto o processo de adoção de uma lei geral de proteção de dados. Ao longo de todos esses anos, talvez a linha mestre de condução do seminário de privacidade foi essa dinâmica de não tratar proteção de dados e privacidade por uma perspectiva unidimensional ou por uma perspectiva de um só setor, mas de criar as condições para que a discussão fosse séria, responsável e bastante aberta, sem hostilidade de um setor para com o outro, sem, deixar de se reconhecer as divergências, os dissensos, mas tentando buscar sempre, no máximo possível, pela construção do diálogo e pela franqueza do debate, aqueles consensos que são efetivamente possíveis. O multissetorialismo O espaço do seminário acabou atraindo muita gente de empresas, de outros lugares, outros acadêmicos, vários convidados internacionais, a trazer um pouco das perspectivas deles para ajudar a moldar o que seria o debate no Brasil. E mesmo quando tinha, por exemplo, visões antagônicas, interesses diferentes, era sempre um debate muito gostoso de observar, de verificar. As pessoas participavam da plateia, tiravam dúvidas, levantavam pontos, contrapontos. Isso ajudou demais a gente a ter um pouco mais de massa crítica para aí sim evoluir nos projetos de lei, coisa assim. Esse tema da privacidade, indo além só do setor tecnologia e internet, isso ajudou demais a conscientizar, vamos dizer assim, os setores econômicos de uma maneira geral, de que isso impactaria eles não só no dia a dia, mas traria necessidade de ter essa cultura de privacidade de uma maneira geral. Claro, é óbvio que isso é uma coisa que demora, né? Toda vez que, quando você discute regulação ou melhores práticas, o pessoal sempre fala, mas isso realmente eu tenho que fazer? Isso vai me impactar? Então, boa parte dessa conscientização veio por conta do seminário ajudar a trazer perspectivas que não eram, vamos dizer assim, sempre as mesmas de tecnologia e internet. E isso foi uma luta interessante. Eu mesmo lembro, né, ao longo dos anos, em que demorou para certos segmentos do setor privado compreenderem que, de fato, era uma lei geral, era uma lei abrangente.
Até eu acho que o nome, né, depois que a lei veio a ter, LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, puxando aí a carona no GDPR, né, do General Data Protection Regulation, ajudou um pouco nisso, porque num primeiro momento eu cheguei a ouvir de vários interlocutores: ah, mas isso aí é coisa de tecnologia, isso aí é coisa de internet. Não, não é. Você viu que no seminário tinha um representante do setor de saúde, você viu que no seminário tinha gente do setor financeiro, você viu que no seminário tinha o parlamentar tal que trouxe esses impactos. Então isso ajudou bastante a expandir o tema, e hoje não tenho dúvida de que não tem mais ninguém que pense que não é um tema universal, vamos dizer assim. Então, acho que essa grande diversidade, mais a credibilidade da instituição, é uma coisa que vai perdurar aí enquanto essa preocupação com a diversidade existir. O Seminário de Privacidade tem sido historicamente um espaço de difusão de ideias que tem trazido atores dos mais diferentes setores do ramo público e do ramo privado para debater os principais problemas relacionados à privacidade e proteção de dados no contexto brasileiro, mas também no cenário internacional. A importância é total, não só historicamente, mas também pela relevância dos debates que têm servido como pilar impulsionador de alguns dos principais processos de tomada de decisão no contexto brasileiro. O que me motiva mais a continuar trabalhando nessa defesa é porque eu realmente acredito no poder e na potência que é a internet, na potência da tecnologia para o melhoramento da vida das pessoas. É um produto, é uma ferramenta que vem das pessoas e que se direciona para resolver e também ampliar possibilidades sociais. E a gente tem uma série de desafios, né? Onde tem tecnologia, tem humanidade. Isso é histórico. E aonde há tecnologia também tem o aprimoramento da vida social, não sem desafios. Então eu acredito profundamente que é dentro desse cenário que a gente consegue impulsionar e melhorar a nossa vida dentro do tecido social brasileiro. Os seminários de privacidade e proteção de dados, talvez organizados pelo Comitê Gestor da Internet, pelo NIC-BR, talvez sejam um dos primeiros espaços institucionais no Brasil de discussão multissetorial organizada sobre o tema da privacidade e proteção de dados. Toda essa trajetória permitiu que nós percebêssemos a necessidade de ter recortes setoriais, né? Porque a gente discute a proteção de uma maneira geral, mas há segmentos da sociedade que precisam contar com um olhar mais, diria, específico sobre o problema. E daí, por exemplo, surgiu a iniciativa da realização do simpósio, né, voltado à proteção da infância e adolescência no ambiente digital, que é quase que um filho desse nosso seminário de privacidade e proteção de dados, muito antes desse boom que nós estamos vivendo atualmente de preocupação da sociedade. A sociedade despertou para a necessidade de a gente ter uma maior proteção da infância e adolescência, mas a gente já tinha percebido isso há muitos anos, né? Então eu acho que esse é um pouco o legado e é um pouco o caminho que a gente vai trilhando, né? Olhar essa dimensão global da proteção de dados, da privacidade, dentro de uma economia global, onde o dado hoje é um insumo essencial, que tem gerado concentração econômica, que tem trazido, inclusive, mecanismos de produção de vieses, de geração de todo tipo de, diria, externalidades negativas dessas tecnologias, e eu acho que o nosso seminário tem evoluído e tem conseguido acompanhar esses desafios contemporâneos, e por isso é tão importante que a gente continue com mais muitos anos com esse seminário, porque esse é um tema central das economias e dos problemas sociais que a gente vive hoje. Boa noite, eu sou a Dora, eu sou filha da Nil Doneda. Talvez seja engraçado, talvez seja meio triste, mas eu só descobri o que o meu pai fez da carreira dele, o que ele fez profissionalmente, depois que o meu pai faleceu. Antes eu não tinha nenhuma noção disso. Mas tinha uma coisa que eu sabia, mesmo sem ter muita noção, assim, que era que o meu pai ele gostava muito do trabalho dele e
ele queria mudar alguma coisa, ele queria produzir alguma mudança, e ele escolheu, né, o que ele queria mudar. Ele descobriu uma coisa que ele se interessava, ele decidiu, e esse eu quero fazer. E disso eu tenho certeza. Eu lembro que quando você perguntava, pai, mas do que você trabalha? Ele falava, eu protejo o dado das pessoas, né, que era um jeito de certa forma, era um jeito de explicar para filhos pequenos uma coisa que a gente não ia entender, mas também era o ideal dele, era o que ele queria fazer. Então, eu sei que todo o esforço que ele teve um esforço enorme para isso, e eu queria agradecer muito a todo mundo que organiza esse seminário, que organizou junto com ele as 16 edições do seminário, no caso são 13, eu acho que ele estava, e todo mundo que trabalhou com ele, que ajudou ele e que se inspirou nele, eu queria agradecer. Obrigada.